As pessoas se perguntam por que existem tantas igrejas e essas igrejas são tão diferentes. Diferentes no entendimento, na doutrina e, consequentemente, na prática, no culto, etc. Embora muitas vezes uma tente parecer com a outra. E também me perguntam por que as igrejas presbiterianas são tão diferentes. E eu tenho que reconhecer que elas não estão sem razão. Outro dia, algumas pessoas observavam a diferença do culto em uma igreja presbiteriana em comparação com algumas que elas conheceram no entorno dessa igreja que ela fazia referência. E olhando, considerando os pastores mais famosos no Brasil, nós temos realmente um perfil de culto estranho, assim, diferente. Mas eu não digo aqui diferente dizendo, é só uma questão de diferença, sem erros. Não, não digo isso. Mas só para vocês terem uma noção, outro dia eu comentei algo mais ou menos assim. Se uma pessoa nasce e é discipulada, ela cresce numa igreja do pastor Josafá Vasconcelos, lá na Bahia, quem sabe quem ele é vai entender o que eu estou dizendo. Se ela chegar no culto da Igreja Presbiteriana Pinheiros, bem conhecida do Arival, ela vai dizer: Eu não estou na Igreja Presbiteriana. Né? Se alguém da Igreja do Arival vai na Igreja do Paulo Brasil, aí vai dizer: Não, eu não estou na Igreja Presbiteriana. Se a Igreja Paulo Brasil é um pastor lá no Nordeste, lá em Recife. Se alguém vai da Igreja Paulo Brasil, também nasceu, foi criado, etc., e vai na igreja do Ricardo Agreste, vai dizer: Eu não estou na presbiteriana. E aí o mesmo você pode dizer da pessoa que vai do Ricardo Agreste para o Ageu Magalhães, e quem sai do Ageu Magalhães e vai para o Jeremias Pereira, e quem sai do Jeremias Pereira e vai para a Igreja do Broto. Então, quem não conhece, coloque depois aí no YouTube, vocês vão ver o perfil de culto deles, só cantam salmos, etc. Então você olha essas. O Josafá também só canta os salmos. Você olha essas disparidades todas no meio da mesma denominação. Isso significa que toda denominação é a mesma coisa? Não. Se a gente estudar a igreja anglicana, vai observar que ela tem esse perfil e vai perceber um motivo. Né? Um dos motivos que é explicado pelos historiadores, teólogos, etc., é porque a igreja, desde o seu início, passou a ser uma igreja estatal, vamos dizer assim. Então, como quem manda é o Estado, ela não vai ter um perfil único. Então, ela pode ter alguém no meio bem reformado mesmo, né? E aqui não é radical, no sentido negativo da palavra, né? Reformado quer dizer, a não ser que seja no sentido positivo, por exemplo. O crente verdadeiro é aquele que é radical com a obediência e radical no combate ao pecado. Esse é o crente verdadeiro. Então, nesse sentido, todo mundo é radical, né? Depende do que é que você radicalmente defende. Mas, nesse sentido, todo mundo é radical. Então, as diferenças está justamente porque nós estamos quebrando pactos. Não há, por exemplo, a obediência a juramento ou fidelidade a uma subscrição daquilo que está no artigo 1º da própria Constituição da Igreja Presbiteriana, que diz que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que tem como única regra de fé e prática. Olha só, isso aqui tem um peso muito grande. Tem como única regra de fé e prática as Sagradas Escrituras. Então, se o perfil pelo menos teórico, é esse, o prático deveria ser também, e isso colocaria todas as igrejas no mesmo padrão, uma única identidade. Mas, evidentemente, né, você observa que não existe, não há. Então, umas escolhem umas coisas para serem fiéis e outras não, a outra escolhe outras e outras não, e assim vai. E nesse bolo todo, os falsos vão ascendendo, né, e vão tomando conta, vão crescendo no ambiente. E, e o artigo continua. É, é, e tem como única regra e como expositivo, sistema expositivo de doutrina,
os símbolos de fé de Westminster. Antigamente era de Westminster, agora na Constituição eu percebi que foi colocado. Eu até agora não encontrei essa decisão oficial em nenhum documento da IPB, mas foi colocado assim, nos seus símbolos de fé, como se os símbolos de fé da IPB, embora tenha lá título de Westminster e o conteúdo de Westminster, tem umas alterações, então não fosse aquele conteúdo, não fosse de Westminster, fosse da IPB, o que não é certo, né? Porque todo mundo sabe que o conteúdo original é da IPB, de Westminster, perdão. E não deveria sofrer nenhuma alteração, né? Se um aluno altera um trabalho e apresenta como seu, isso na academia é considerado plágio, né? É reconhecido nitidamente como plágio. Mas, enfim, então, explicando aqui para quem pergunta, infelizmente é isso, é o abandono da palavra e das doutrinas. E isso a gente pode dizer de todas as igrejas, como são feitas as perguntas, né? Se todas as igrejas tivessem na palavra, nas mesmas doutrinas bíblicas de Cristo, de Deus, até porque Deus não tem lá várias doutrinas com vários sentidos. O batismo pode e não pode. Então Deus tanto aprova batizar como aprova não batizar. Isso não existe. Há um só Deus, há um só fé, há um só batismo, há um só Senhor, há um só Cristo. Então há uma só palavra e há apenas aquelas doutrinas naquela palavra, daquela maneira como a palavra explica. Então, o culto deveria ser a mesma coisa em qualquer igreja, mas infelizmente não é. Por que não é? Porque a palavra foi abandonada em maior ou menor grau aqui e ali. Eu acho essa reflexão muito importante porque existe a falsa fé e existe, portanto, o falso culto, que vem do errado conhecimento da Escritura, portanto, do equivocado conhecimento de Deus. Porque se você não conhece devidamente a palavra, como que você conhece o Deus que se apresenta nela, né? Em toda ela, sem desvios. E eu acho essa reflexão importante por isso. Importante por causa do zelo de Deus. Deus não deixou a palavra com toda a sua riqueza, clareza, pureza, harmonia para ser desprezada ou conhecida de forma distorcida. Então, por causa do zelo de Deus, pelo que Deus merece. E também porque Deus é claro, muito claro na palavra, em dizer que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade. Então veja, a vontade do meu Pai que está no céu, disse Jesus, né? Então veja, é possível alguém conhecer toda a vontade de Deus e não vivê-la, mas não é possível alguém vivê-la sem conhecê-la. Escute bem isso. Então, onde não reina todo conhecimento, nós podemos dizer, não reina toda a prática. Então, se a igreja está nesse, não só presbiteriana, né, qualquer denominação, a igreja cristã moderna, para ampliar, está nessa direção, nesse ritmo, com esse perfil de não ter uma única identidade, aquelas que estão fora do padrão de Deus, a gente pode, pela palavra, dizer que não podemos reconhecê-la como uma igreja verdadeira. Então, tenhamos cuidado para não ficarmos confortáveis com a sensação de que está tudo bem quando a realidade é totalmente outra. Nós não devemos fazer semelhante àqueles pacientes, àquelas pessoas que, mesmo sabendo todo o diagnóstico médico, elas evitam pensar para causar uma sensação de bem-estar. E nem também podemos fazer com aquelas pessoas que nem procuram um médico para não encarar a realidade.
Nós devemos fazer um autoexame criterioso, zeloso, para saber o seguinte: se eu não sou um verdadeiro crente ou uma verdadeira igreja, se a minha igreja não é, eu encarar e reconhecer essa igreja não é verdadeira. Ou ela muda, ou eu saio dela. Deus nos abençoe.